Bom, então vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos para este nosso sexto encontro, né? Estamos aí quase... Já passamos da metade, né, da nossa jornada. E hoje temos como pauta aí, dentro dos nossos estudos, as necessidades educacionais específicas. Então, estaremos aí abordando alguns conceitos que nós conhecemos, nós ouvimos dentro da educação especial. Estaremos aí fazendo uma retomada do trabalho que iniciamos em algumas semanas atrás. Estamos aí quase finalizando, né, o nosso planejamento de implementação e vamos estar dando sequência nesse trabalho. Então, para acolher vocês, hoje eu trouxe uma animação que se chama Festa nas Nuvens. Então, dentro desse contexto que nós vivenciamos, que nós estamos ali fazendo parte, e dentro de tudo que nós vimos e vamos ainda ter dessa jornada, nós vamos estar depois conversando um pouquinho a respeito dessa abordagem aqui. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí.
Então, dentro dessa abordagem aí da animação e considerando todo esse processo da educação especial, esse processo da educação como um todo, né? Que ela se efetiva ali dentro daquele contexto que foi trabalhado na animação. Alguém gostaria de estar compartilhando e colocando a respeito? Ninguém se reconheceu ali, ninguém viu o seu trabalho, de repente, em algum daqueles personagens? Na verdade, ele representou assim as dificuldades que não só as dificuldades, mas a diferença de vários tipos de ali, claro, ali era cada bichinho, mas a cada dificuldade ou a cada pessoa com quem a gente trabalha, ou com cada criança, porque cada criança a gente trabalha de um jeito. E apesar das dificuldades, que às vezes a gente, ai meu Deus, né? Com alguns alunos indisciplinados, eu já quero te dizer, maiores, principalmente esse primeiro ano deste ano. Então, eu acho assim que ali representou assim que todos os dias a gente enfrenta pessoas que vêm com uma educação diferente, com uma criação diferente, com várias dificuldades, e que mesmo que a gente se descabele, a gente tem que dar a volta por cima, não desistir. Sempre enfrentar e não desistir nem da gente, nem desse aluno. Tentar sempre buscar um melhor jeito, por mais que a gente, digamos assim, se Despendem, dobre né? às vezes em 10, né? Porque muitas das vezes, para a gente dar conta de uma sala de aula que tem um ou dois alunos, não digamos especiais, mas algum aluno que tenha uma determinada dificuldade, nós professores, a gente se descabela sim, a gente vem para casa muito cansado, com muita bagagem, às vezes acabada, mas toma um banho, no outro dia a gente vai de novo e acha um caminho até chegar à solução. Foi o que eu vivo todos os dias, um exemplo, eu acho que muitos. Ok. Alguém mais? Gostaria de complementar? Essa missão que nós temos aí, né, professora, como educadores, é uma missão bem delicada mesmo. É uma missão que a gente ali, embora traça e apresente essa diversidade dentro de todo esse contexto, como foi colocado ali, toda ali nos bichinhos, como você bem citou, mas a gente voltando assim, nós como aquele papel da cegonha, de estar fazendo esse processo caminhar no sentido de que há pessoas que dependem desse trabalho, né? Ali, no caso, seria a família dos bichinhos que iriam receber um exemplo, mas então, quando ela faz essa mediação, esse trabalho ali, que já era justamente muito minucioso, muito delicado, que exigiu dela, exige essas estratégias ou essa busca para viabilizar este trabalho. Então, ali a gente percebe o quanto nós, como educadores, nós estamos dentro desse processo, dentro dessa diversidade, com pessoas que dependem de nós,
e que nós estamos justamente sempre nessa busca, e a jornada é isso que nós estamos, né, nesse traçar ali, nesse ir para uma outra nuvem, no sentido de buscar estratégias, de buscar meios que venham a me instrumentalizar para realizar aquele trabalho de uma forma mais, assim, que menos penoso, ou que venha trazer essas possibilidades. E a partir disso, então, nós temos essa frase que vem fechar aí esse acolhimento a vocês, que ela traz uma frase de França e Frutuoso, que traz que o diverso, o múltiplo, o plural é condição primeira da manifestação do ser humano. E é preciso que recorrentemente possamos distinguir conceitualmente em nossas falas e praxis essa diversidade, diferença e desigualdade. A primeira é condição de nossa existência, mas a diferença que hierarquiza e as desigualdades são produzidas na sociedade e muitas vezes reafirmadas e reproduzidas no espaço escolar. Então, quando nós ali dentro do espaço escolar, nós estamos a essa abertura, ou a este trabalho com essa diversidade, com essas diferenças, com esse contexto diverso que se apresenta dentro da nossa sala de aula, dentro da escola, instituição escolar, é onde nós percebemos essa busca, essa necessidade de estarmos nessa constante aprendizado, né? No sentido de considerar ali a escola justamente como esse espaço que vem, em muitos momentos, espelhar o contexto social que foi se traçando, que foi sendo construído durante o processo histórico. E a partir dali a gente está trabalhando nesse processo, como no sentido de estar quebrando, de estar construindo e desconstruindo conceitos e outras impasses que vão surgindo dentro da nossa prática, né? Então, para nós trazermos um pouquinho a nossa memória, o trabalho que nós realizamos semana passada, relembrar ali, reativar essa memória, nós iniciamos ali algumas semanas o processo do planejamento de implementação, considerando ali a problematização, né? A metodologia da problematização do arco de Magerês, e nós estamos ali dentro daquele contexto elaborando aquelas etapas. Então, semana passada nós realizamos a pontuação dos pontos, elencamos os pontos chaves, e a partir daquele momento ficou a questão da busca ativa, quanto a traçar ali e a buscar fundamentos que vinha contribuir com o conhecimento a respeito do problema que foi elencado diante de cada aluno escolhido. Então, agora, eu gostaria de deixar aberto para algum professor para compartilhar esse trabalho que foi realizado durante essa semana, considerando essa diversidade que nós estamos, e essas possibilidades e experiências. Em muitos momentos, aquilo que eu estou traçando, de repente, venha justamente na mesma perspectiva que um outro colega. Então, onde a gente vai fazendo esse trabalho de contribuição aí, dentro do que eu estou buscando, do que eu estou pesquisando. E daí pode estar colocando, pode compartilhar se quiser, ou pode estar falando só pelo microfone mesmo, né? Dentro do problema que escolheu, e a busca desses materiais, como que foi esse processo, se contribuiu, se foi algo difícil, se conseguiu, se achou ali meios que vai contribuir dentro do problema escolhido, pode estar colocando. E dentro do seu trabalho, o que vai trazer ali de benefícios para aquele problema que foi elencado. Então, alguém poderia estar colocando para nós, por favor? Não no sentido de estar certo ou errado, ok?
mas justamente no sentido de estar construindo esse conhecimento e esse trabalho aí entre nós, por meio dessa troca. Posso falar, professora, da minha sugestão de... Pode. Uhum. Eu participei de uma apresentação de dissertação e apesar né, de ser uma dissertação voltada para o ensino de história, essa minha colega trabalhava a metodologia WebQuest aplicada no ensino de história, mas ela também utilizou a taxonomia de Bloom. E ela fez no terceiro capítulo, se não me engano, a dissertação tem 5 capítulos, eu participei da apresentação da defesa dela. No terceiro ou no quarto capítulo, ela faz, então, uma apresentação desse material. E eu achei bem interessante. Então, foi a dissertação dela que eu coloquei como sugestão, né? Porque foi até o que eu voltei a ler para fazer esses passos anteriores que nós fizemos lá dentro da atividade e pretendo continuar utilizando essa dissertação como uma das minhas referências. Legal. Foi bem interessante, é bem interessante o material. Eu deixei lá, inclusive, como eu já tinha utilizado anteriormente, lá no tópico 11, eu já deixei a referência dessa dissertação. Quem quiser utilizar como referência, vale a pena. Sim. Ô, professora Joelma, você vai trabalhar com qual aluno? Aluna de sala de recurso, que é o que é uma das turmas que eu atuo, né? Eu também sou professora da APAE, mas Sim. Na hora da observação eu acabei escolhendo uma aluna da sala de recurso. Ok. Sim, e dentro da problemática que você traçou com ela, você poderia colocar, por favor? Tá, a prof queria que eu colocasse qual daqueles passos, é que eu não estou com ela aberta aqui. Ah, tá. O problema que você traçou para resolver, que você elencou para estar buscando a solução nesse trabalho com ela. O que você ali percebeu que ela está mais necessitando nesse momento que você vai fazer esse trabalho? Na verdade, eu elenquei. A princípio, eu havia elencado as questões voltadas à matemática e português, mas depois eu acabei selecionando só a língua portuguesa. Ela tem muita dificuldade de leitura, de interpretação. Ela, apesar de estar no 7º ano, ela não apresenta pré-requisitos para a série matriculada, né? Não só na disciplina de língua portuguesa e de matemática, mas quando a gente porque eu acabo auxiliando eles também a fazer trabalhos, a fazer avaliações a pedido dos professores, não trabalho só os estímulos que são próprios da sala de recurso, mas acabo fazendo esse acompanhamento das avaliações a pedido do grupo de professores. Eu percebo que nenhuma das disciplinas todas as disciplinas que envolvem a questão da interpretação de texto, ela tem muita dificuldade, independente se o trabalho foi aplicado em português, ou em história, ou em ciências. Então, eu acabei elegendo essa questão da interpretação e também de conteúdos básicos da língua portuguesa. Entendi. E daí, dentro dessa pesquisa que você fez, esse trabalho ele vai te dar suporte nessa questão. Sim, esse trabalho dá suporte metodológico, né? De encaminhamento. Isso, sugestões de instrumentos metodológicos, porque, como eu disse para você, é um trabalho que foi aplicado para o ensino de história. Né? A dissertação é uma dissertação apresentada no mestrado de ensino de história aqui da Unespar de Campo Mourão. Sim, aí então, você vai trazer... eu vou trazer para a minha realidade aquilo que é possível utilizar dentro da metodologia que ela apresentou como estratégia. Ok. Legal, porque essa questão da interpretação, muitos, né? Eu percebi que muitos professores elencam essa pontuação aí
da leitura, interpretação, então é uma sugestão assim bacana. Até se você quiser compartilhar lá no mural, pode ficar à vontade. Não sei se ela se Eu já não tem a consigo permissão compartilhar dela, ainda, né? prof, porque a defesa dela aconteceu há Ah, poucos sim. Então meses. ainda não teve Ela não está publicação, publicada essas. ainda. Ok. Então, infelizmente, eu ainda não consigo Uhum. publicar. Mas é Não, uma sugestão tranquilo. muito interessante. Eu tenho, né, em PDF, porque ela é minha companheira de Uhum. mestrado. Então, por Sim. isso que eu tenho acesso à dissertação. Mas Uhum. ela ainda não está publicada no site da Sim. Unespar. Não, tranquilo, então. Então depois a gente acompanha pelo seu trabalho, Ok, tá? vale a pena. É. Obrigada, professora. Alguém gostaria de estar complementando ou fazendo mais alguma partilha? Pode falar, professor Alexandre. Boa noite. Boa noite. Então, a minha ideia está bem, e agora está ficando bem legal, porque eu vou trabalhar a questão com um aluno deficiente intelectual, né? Eu dou aula numa escola especial aqui em Curitiba, e a questão dele aprender a lidar com questões monetárias, né? Assim, a ter noções de dinheiro, né? Coisas que a grande maioria deles, faz só 2 anos que eu estou nessa escola, eu ainda não tinha tido essa referência do não conhecimento deles com questões de dinheiro. E eu acho bem importante porque, veja, como eles são muito estimulados, muito desenvolvidos, eles podem, por exemplo, quem sabe um dia ir comprar um pão, ir num supermercado, comprar alguma coisa direcionada, né, com uma listinha assim. E daí eu fiz uma pesquisa bem teórica mesmo. No encontro passado, até uma professora me deu uma sugestão, né, de fazer um Uhum. trabalho. Eu já estou organizando para fazer. E achei uma pesquisa feita na PAI, agora eu não me lembro o nome da cidade, mas que eles colocaram e daí eles me deram o beabá de como trabalhar na teoria, né? Assim, por exemplo, trabalhar a questão de adição, comparação, subtração do troco, né? A devolução do troco. E daí eu já tô trabalhando com eles, assim, essas questões. E o mais bacana é que daí eu soltei assim essa ideia na escola e até apareceram outros alunos que me pediram para ensinar. Né, eles Uhum. falaram, foi bem até meio emocionante, assim, como uma aluna chegou e falou, professor, eu soube que você está trabalhando, como eu queria aprender. Eu falei, mas você não sabe? Ela falou, eu não sei, eu não consigo entender, né, assim. Então, Uhum. agora essa semana eu vou é, vai ser bem curta, mas eu vou tentar montar uma espécie de um mercadinho assim dentro da sala, vou fazer essa compra e a finalização da implementação eu vou levar uns 3 alunos, né? Esse aluno em específico, mais uns 2 alunos, numa frutaria que tem bem perto da escola, daí eles vão se tudo correr bem, eles vão levar o dinheiro, vão conseguir comprar e quem sabe até entender todo esse processo de Legal. pagar, né, e receber o troco, assim, Colocar na essa, prática, né? colocar na prática, porque Legal. é bem interessante, é uma ideia nova que eu tive que, como eu falei, eu nunca tinha trabalhado com deficiente intelectual leve, né, assim, então eles querem, né, aprender isso aí, assim. E eu estou tentando, né? Quem sabe eu acho que vai dar certo. Já está tudo, Uhum. já tá tudo engatilhado, assim. Acho que até mais umas 2 semanas eu fecho a implementação, assim. Legal. É, essa possibilidade que dá essa abertura de várias ações, assim, que nem o ver, o ouvir, o manejar, o experimentar, o presenciar. Então, todas essas aberturas cria justamente ali neles, né, esses
passos para a aprendizagem. Então, vai ativando ali de uma forma mais concreta e que consolida ali esse processo, né, professora? É bem bacana isso daí. Legal e interessante que outros assim, se sentiram essa necessidade e buscaram, né? Que legal. E é uma prática gostosa, assim, de fazer, né? Eu também já fiz na sala de recurso com alguns alunos, é bem gostoso, assim. Com eles eu até já trabalhei essa pesquisa e na implementação, assim, de receitas até. Então, a gente pesquisa e depois a gente produz a receita, daí vem aquele momento de festa ali, né? Que também já agrada a eles e finaliza o trabalho. Então, é bem gostoso mesmo. Vai ser. Tá sendo bem bacana, assim, vamos. E acho que tem tudo para dar certo, né? Sim. E eu vou. Desculpa. E eu vou continuar o trabalho até o final do ano, né? Assim, daí eu faço a implementação e continuo, né, o processo, assim, com eles. Ok. Acho que Como foi é até que a professora Joelma que comentou também, né, na aula passada, a respeito dessa abordagem. Eu acho que foi, se eu não me engano. Eu não me lembro ao certo, mas eu sei que tá bem legal, assim, tá bem. Que Foi Tô bom. outra gostando bastante. professora Foi que deu a outra. sugestão. Não me recordo. Mas que bom. Agradeço pela Isso. participação de vocês, pela partilha e contribuição. E se alguém tiver mais sugestões para estar aí colocando, que venha contribuir, pode ficar à vontade. Bom, então nesse encontro de hoje, os objetivos que tem traçados, eles buscam o lembrar e entender quem é o público-alvo da educação especial e a organização dos serviços especializados na rede estadual, revisitando conceitos do início da jornada e debatendo com os colegas sobre práticas e experiências docentes. Nesse sentido, aplicar esses conhecimentos sobre as necessidades educacionais específicas dos estudantes públicos da educação especial na formulação de hipóteses de solução para o problema pedagógico, utilizando o planejamento de implementação didático-pedagógica. Então, nós vamos estar ali hoje voltando para essa etapa. Então, dentro de alguns conceitos importantes que nós temos e nós percebemos e nós ouvimos e vivenciamos dentro da educação e a educação especial, nós vamos voltar um pouquinho sobre os conceitos a respeito do público-alvo da educação especial e do atendimento educacional especializado por meio das salas de recurso. Então, diante disso, quando nós voltamos o nosso olhar para a educação como um todo, e todo esse processo de elaboração, de implementação, de direcionar, de orientar, é importante que nós tenhamos, assim, lembramos, no sentido de que já vimos a respeito, com certeza, e retomamos e colocamos essas orientações dentro da nossa prática quando nós olhamos para os documentos que norteiam esse trabalho. Então, quando nós voltamos lá para os marcos legais e pedagógicos da educação como um todo, nós temos a Declaração sobre Educação para Todos, que é a Declaração de Juntien, que eles falam de 1990, que nós vamos encontrar em algumas publicações dessa forma, que é um documento que ele vem ali realmente trazer algo expressivo dentro do campo da educação. Então, esse documento ali, ele vai nos traçar ali aberturas para a elaboração de outros documentos que vêm trazer todo o contexto e as orientações quanto à educação. Então, é importante nós termos noção desses documentos internacionais, no sentido de que eles são a base quando nós trazemos ali tudo que vem orientar a nós dentro das políticas educacionais, dentro
da educação especial, esses documentos que eles vêm traçar essa base, esse sustentáculo para a formulação e orientação daquilo que chega à nossa escola e à nossa prática. Então, dentro da educação especial, nós voltamos ali para a Declaração de Salamanca, de 1994, como eu abordei ela um pouquinho na semana passada, foi a partir dela que veio se traçando esses princípios e essas práticas dentro da educação especial, com esse olhar aí, buscando uma perspectiva da inclusão. Então, a partir da Declaração de Salamanca, dá essa abertura no processo educacional especial com uma perspectiva inclusiva. Sendo assim, voltando para as orientações e para esse direcionamento dentro do nosso contexto aí nacional, nós temos a LDB, né, que nós conhecemos bem dentro da nossa das propostas educacionais, onde ela vem ali trazer esse direcionamento e traçar dentro dela a educação especial como uma modalidade de ensino, onde ela também aborda essa matrícula desses alunos sendo preferencialmente na rede regular de ensino. E ela, dentro dela, consta também a definição do público de atendimento ali dentro do AEE. Então, esses alunos que são traçados e definidos seriam os estudantes com deficiência, os transtornos globais do desenvolvimento, as altas habilidades e superdotação. A partir dela, nós temos ali o decreto que vem 7.611, que ele vem traçar dentro dispor a respeito da educação especial e a definição desse público. E no estado do Paraná, essa deliberação, ela vem trazer ali que além dos estudantes, a deliberação 02 de 2016, além dos estudantes que são abordados pela LDB, também a possibilidade do atendimento dos alunos com transtornos funcionais específicos. Então, ela dá abertura para esse atendimento também. Nesse sentido, o AE ele vem aí como essa abertura, né, esse meio que dá abertura para que a inclusão aconteça dentro das escolas, ofertando os serviços que nós já vimos também um pouquinho, mas que vem sendo traçados aí, que é o professor do PAC, o professor do PAE, o professor do tradutor e intérprete de Libras, o professor que acompanha o aluno, né, o instrutor do aluno surdo cego, e os professores de apoio aí, e que vêm traçar todo esse atendimento e esse trabalho dentro da rede de ensino. Então, as salas de recurso, como uma forma de atendimento educacional especializado, ela vem ali fazer esse trabalho no contraturno, sendo possível a dupla matrícula desse aluno no ensino comum e na sala de recurso. E aqui nós temos esse atendimento realizado pelas áreas. Então, nós temos ali a área do deficiente intelectual, que realiza a sala de recurso, faz essa abordagem do deficiente físico neuromotor, dos transtornos globais de desenvolvimento e dos transtornos funcionais específicos, assim como também a sala de recurso que faz o atendimento para os alunos com deficiência visual, para os alunos com surdez, e aquela sala de recursos que também faz o atendimento para os alunos com altas habilidades e superdotação. Então, ela vem fazer esse trabalho de complementação ali, no desenvolver dessas habilidades cognitivas desse aluno, possibilitando a ele mecanismos para que ele desenvolva também, dependendo das suas especificidades, a apropriação de recursos, ali no caso a tecnologia assistiva, como uma forma de encaminhamento para o seu trabalho e de melhorias ali dentro do processo do ensino-aprendizagem. Eu vou deixar aqui para vocês no chat um link
que ele vai trazer sobre esse glossário da educação especial. Então, para aqueles que não têm conhecimento e quiserem estar aprofundando a respeito dos conceitos dentro da educação especial, esse glossário ele traz bem definido assim, cada atendimento, o que esse atendimento realiza, cada área, as deficiências, os transtornos, como que se dá esse processo, esse trabalho. Então, ele traz a definição bem esclarecida a respeito desses assuntos. É bem bacana, assim. E o trabalho de enriquecimento curricular, que também se realiza a partir do momento que há esse atendimento com os alunos com altas habilidades e superdotação. Então, partindo desse trabalho ali, como um processo de mediação, um processo de buscar ali parcerias que visem o enriquecimento dentro das habilidades que esse aluno se encontra de maior ênfase, de maior destaque, né? Então, diante de todos esses conceitos, de todas essas áreas de atuação específica que nós temos e que nós vimos que há essa abordagem, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Então, para vocês, professores, que têm alguma dúvida dentro desses atendimentos ou sobre a prática relacionada a alguma dessas áreas e como nós nos encontramos dentro dessa diversidade de atuação, que nós sabemos que temos dessas experiências de atuação, estarmos agora conversando a respeito um pouquinho disso, dessas experiências de contribuição aí quanto a esse tipo de atendimento, considerando essas áreas e essas especificidades desses alunos. Então, eu deixo aberto para que a gente possa estar compartilhando e contribuindo a respeito disso. Quando nós voltamos ali para as áreas do deficiente visual, deficiente intelectual, da surdez, das altas habilidades, dos transtornos, que daí entra o aluno com transtorno do espectro do autismo, ainda considerando essa nomenclatura, dos transtornos funcionais, que daí ali entra as dislexias, desortografias, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, considerando essas áreas, o que vocês apresentam assim? Se há ainda dúvidas e se há experiências a compartilhar a respeito. Hoje vocês estão quietinhos? Estão cansados? Cansada. Sabe, professora, eu atuei muitos anos como intérprete de Libras e como professor apoio também, mas com o passar dos anos, assim, eu fui perdendo gosto, sabe? Não pelos alunos, mas pela falta de formação. Então, nós da área de educação especial, assim, a gente sempre está indo em busca, tentando fazer sempre o melhor para o nosso aluno, mas o que eu vejo, assim, a dificuldade de sala de aula mesmo, de chão, quando eu falo do ensino regular mesmo, é a falta da formação continuada para os professores das disciplinas, sabe? Então, assim, é uma frustração tremenda. Então, assim, tive isso como intérprete de Libras, como professor apoio de um aluno que eu trabalhei por 3 anos, e esse ano optei em não trabalhar, mas não por ele, sabe? Mas por essa inclusão que não acontece, de passar o ano todo e um professor da disciplina chegar na sala, olhar e falar, eu esqueci dele, o que eu faço agora? Deixa ele aí no cantinho, ele tá quietinho, sabe? E assim se passando anos após anos, e aquele aluno ali. Então, assim, até o meu trabalho é em cima desse meu ex-aluno, que seria um aluno de escola especial, mas a família optou em colocar ele no regular, né? Optou em colocar lá, ele tem TEA, ele tem déficit de atenção, ele tem intelectual moderado, e assim, eu não julgo os professores, porque assim, eu sei que tem professores que chegam na sala, eu sou também professora de disciplina, passa aí, às vezes, 120 alunos num dia, né, e quando ele chega, ele leva até um susto, nossa, e agora, o que eu faço?
sabe? Mas esse que eu faço fica para a próxima semana, fica para outra, e o professor apoio se torna de mãos atadas. Então, ano passado, quando mudou a resolução nossa, aí que começou assim a ter hora nós cumprir, então hora relógio, né? Já dificultou essa questão, perdemos a questão da carga horária, essa falta de formação para os professores da base, sabe? Dele saber como que o autista se comporta na sala de aula, do professor não chegar e falar assim, por que tu fica balançando a sua cabeça? Para de balançar a sua cabeça, sabe? Eu cheguei a um ponto que eu não aguentava mais ver aquilo, sabe? E sair da educação especial, sabe? Então, assim, ministro disciplina na educação especial, mas eu vejo assim, e não condeno meus colegas de trabalho de forma alguma, porque eu sei na pele, né? Eu tenho uma aluna autista na formação de docentes, que ela não tem professor apoio, e às vezes eu chego na sala e olho para ela e pensei, tem você. Mas a gente, como tem essa formação, né? Sempre estudando, nós já conseguimos achar um horizonte, a gente já acha a solução, mas os professores que não têm essa formação, sabe? Então, assim, nas semanas pedagógicas, nunca vem nada de educação especial. Nunca fala da educação especial. Se fala tanto da inclusão, mas não pratica a inclusão ainda. Então, assim, esse ano pensei em sair, sabe, para amenizar um pouco o meu coração, que estava muito angustiado, desse aluno não ir para frente, sabe, não fazer acontecer as coisas. Então, assim, essas trocas eu acho que deve acontecer não só nós dentro da educação especial, mas com os outros professores. Que por mais que eles tentam, sabe, mas eles não sabem. Então, professor, você não pode pedir para o seu aluno parar de fazer aquele movimento estereotipado, porque ele está organizando o pensamento dele agora. Você não pode, sabe? Então, tem coisas assim que é difícil. Para quem está assim, no ensino regular mesmo, as barreiras, elas são bem mais do que a escola especial. Bem mais. Alguém mais? Eu concordo, prof, com tudo que a prof. Gisele falou ali, é bem difícil. Eu trabalho já há 4 anos também com o mesmo aluno, sou professora PAE, e também trabalho numa instituição aqui da nossa cidade que atende só autista, né, e transtorno globais do desenvolvimento. E assim, é bem difícil, que nem ela falou, tem muitos professores que esquecem do aluno, talvez não seja por culpa deles, falta de formação mesmo, mas eu penso também que tem muito hoje no que eles pesquisar e se informar como que funciona a cabecinha de um autista, né? Hoje ainda, assim, eu fiquei muito chateada, até agora estou mal, assim, porque aconteceu uma questão com o meu aluno, que a professora deu a prova, não fez adaptação, ele não conseguiria fazer, eu fui e adaptei e ainda ela ficou, me xingou, me meteu a boca, falou que eu não devia ter feito, mas eu entendo que se o aluno não consegue fazer, eu estou ali para ajudar o aluno. Eu não estou ali para deixar o professor bem, eu estou ali para deixar o meu aluno bem, né? Sim. Então, ainda acontece coisas assim que a gente fica bem chateado. Que a gente estuda, se forma, tem uma formação pelo aluno, né? Amo o trabalho que eu faço. Então, ainda acontece assim, que tem professores que não aceitam. E essa professora é uma que não aceita, que ela pensa assim. Ela chegou a falar que esses alunos deveriam estar numa PAI e não dentro de uma sala de aula. Eu já ouvi isso também. É triste, então, é coisas ainda que a gente fica um pouco desmotivada. E eu também, como a professora Gisele, penso ano que vem não abandonar a educação especial por causa disso, por a gente não ter suporte, a gente não tem, sabe, um apoio de ninguém, né? Principalmente os governantes, que a gente fica sempre de lado, e os alunos também. A gente é excluído junto com eles, né? Porque, que nem a professora Gisele falou, é uma inclusão que muitas vezes não acontece. Ano passado, para ter uma ideia, eu era professora apoio de 3 alunos autistas em 3 turmas diferentes, porque agora você é professora apoio da escola. Sim. Então, se tiver 3, 4 alunos autistas, essa é a mesma professora apoio. Então, eu passava o período migrando de uma sala para outra, correndo e entrando na aula da metade do professor, e aí eu chegava lá, o outro não tinha feito nada, eu saía daquela turma, entrava o outro, não tinha feito nada. Então, assim, eu não sei. Tá, eu pensei esse curso esse ano para ver se, sabe, aqui nós, nas angústias, achamos, assim, uma melhor forma, não sei. Eu também, desde aí, pô, e a falta de formação
Para mim, nós estamos regredindo. Porque antes, ao menos, esse aluno tinha o professor apoio ali a tarde toda, ou a manhã toda sentada na sala de aula, acompanhando ele. Agora, eu não fazia isso, eu ficava com três turmas, sétimo, oitavo e nono. Um do ensino médio e o outro do ensino fundamental ainda também, daí você não consegue, não adianta, porque assim você não faz um bom trabalho. O trabalho fica intermediário também. Mas... Professora Isabel, levantou a mãozinha, pode falar. Bom, professora, eu faço minhas as palavras da Gisele. Eu também estou achando que a gente está regredindo. Principalmente na escola integral, eu me sinto também, uma hora eu estou numa sala, de passo para outra, eu não tenho atendimento de corpo a corpo com o aluno. Os meus alunos, eu tenho 12 alunos do 6º ano, que 7 deles não estão alfabetizados. Essa semana de prova, é a semana de prova na escola, matemática tem que trabalhar com material concreto, eu levo material dourado para ela usar os cubinhos, para eles fazerem as adições, subtrações, a tabuada para auxiliar na divisão, multiplicação, mas só que o 6º ano eles são pequenininhos, aí chama a atenção de todos. Aí vira uma bagunça, eles também querem, sabe? Tá bem difícil. Eu preferia, quando eu trabalhava com os alunos da sala, com os meus alunos, né, com dificuldades, na sala separada. Então, eu estou me sentindo bem perdida, já estou arrependida de ter pego sala de recursos esse ano, a EI, né, que é na escola integral. Eu, sinceramente, se eu voltasse atrás, eu não ficaria na sala, no AEI, porque eu estou me sentindo bem perdida. Professora Isabel, deixa eu só fazer uma pergunta assim. Dentro desse trabalho que você realiza ali, há a possibilidade dessa conversa com o professor, que nem no sentido das vezes para auxiliar ou para facilitar, vamos supor que você tem que levar esse material, essa possibilidade de que o professor também acaba assim aderindo essa proposta para os outros? Ou você acha que é difícil? É no difícil. Sentido assim de... Porque, na verdade, quando nós voltamos para um 6º ano, essa construção deles do abstrato, ele ainda está ali num processo, né, de apropriação. Então, de repente, essa utilização do concreto por meio de todos, não para causar menos tumulto e auxiliar, às vezes seria um caminho de estar, assim, nesse ponto, né? Não sei se é essa a possibilidade. Na verdade, as avaliações já são adaptadas, né? Tanto que a multiplicação, divisão e subtração e adição são diferentes, né? São facilitadas para eles. E daí eu acredito que os alunos estão bem à frente. Eles querem mesmo para ter os cubinhos, para brincar, para jogar um no outro, sabe? Porque são pequenininhos ainda, né? E porque tem alunos que fazem cálculo já mental. Então, eu acredito que não seria interessante. Eu acho mais por ser uma novidade para eles. Entendi. Quem, né? O alfabeto de português, daí para eles estarem, se a letra é de caixa baixa, para eles estarem vendo que letra que é na caixa alta, tudo isso, né, chama a atenção da turma toda. Porque a utilização ali, né, de algo que instiga mesmo. Instiga, exatamente. Eu acredito que de todos os alunos, eu acredito que iria atrapalhar numa avaliação, né? Então, eu acho assim, eu não estou gostando dessa forma. Era bem mais rentável, a produção era muito melhor. Tanto que eu tinha aluno no ano passado, professora que eu peguei em julho, que não era alfabetizado. Chegou o final do ano alfabetizado, fazendo todas as atividades. Porque eu tirava eles da sala. Sim. Porque dentro desse trabalho, assim, eu também vivo essa realidade que vocês vivem, atuo na sala de recursos também, a experiência dentro da sala, sim, eu tive, mas foi pouco com a minha disciplina, né, que é a educação física,
mas assim, eu acolho todas as colocações, todas as pontuações que vocês foram feitas, todas essas angústias, no sentido de que realmente não é um processo, não é um processo fácil, né? É um processo que a gente, como a gente conversou desde o início, lá uma construção, aí uma desconstrução, aí ao mesmo tempo que está caminhando, daí você se angustia porque você vê que não consegue dar passos concretos, então a gente acaba se angustiando e acaba se frustrando muitas vezes com o nosso trabalho, assim, né? No sentido de querer que aquilo aconteça, mas eu não consigo, não tem ali como fazer acontecer. Então, realmente... Dá medo de não dar conta do trabalho do final do ano. Eu penso assim também, professora, olhando assim para o trabalho que eu sei, que a gente sabe que os professores realizam, essa busca e essa questão de justamente desse se dispor a fazer. Então, por mínimo que a gente acaba fazendo, a gente acaba traçando ali, mesmo quando a gente volta ali para o videozinho que a gente viu, mesmo ali naquele mínimo que ele acabava realizando, mas fazia diferença. Então, a gente acaba fazendo ali para o nosso aluno, né? Dentro de todo esse processo, é algo que gera é árduo, é cansativo, só que é o trabalho que nós estamos se propondo. E quando a professora fala assim, na questão da busca do conhecer, como vocês estão nessa busca, eu penso que isso também parte de cada um, né? É algo assim, quantos cursos vocês já buscaram? Quantas pós, quantos, não sei, outros meios, que nem a professora falou hoje, nós temos uma gama muito grande de material disponível, então quantas coisas vocês como professores já buscaram, que eu sei que buscaram? Então isso partiu de alguém obrigar, ou de alguém, isso daí, por mais que eu tenha a minha realidade, mas eu me propus a ir e a buscar. Então é algo assim que parte muito de cada um também. E eu vejo que essa possibilidade, essa abertura que a jornada nos dá de abrir para as disciplinas, para a equipe ali, seja equipe diretiva, equipe pedagógica, já é um passo para que talvez desperte ali na prática, né, o querer e o buscar desses professores quanto a esse tema, quanto a essas abordagens que nós conhecemos. Professora Maria Cristina, pode falar. O professor Alexandre tinha levantado a mãozinha também, abaixou. Então, assim, ó, no meu ver, o que acontece muitas das vezes eu falo a mesma coisa que as meninas. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, que tem professores ainda que menospreza professor de AE, porque eu já passei por isso, eu trabalhei o ano passado, tinha que trabalhar com um do primeiro e um do sexto ano quase ao mesmo tempo, e tem alguns professores que ainda não entram na cabeça, porque tem alunos que estão chegando, por exemplo, no colégio onde eu trabalho, lá no primeiro ano do segundo grau, sem saber escrever o próprio nome. Ainda escreve com letras cursiva, que mal e mal dá de entender o que escreve. Eles enfrentam uma dificuldade muito grande dentro da sala de aula, o professor não dá uma atividade diferenciada para esse aluno, e às vezes quando nós, professores de apoio, tentamos dar uma atividade, eles ainda ficam bravos com a gente, sim. Então, tem professores que entendem, professores que estão com cabeça aberta para ver a mudança, saber que o aluno tem uma determinada dificuldade, mas a gente, professor de sala de recurso, professor de apoio, principalmente os PAEE, enfrenta uma dificuldade, um olhar muito diferente para nós, como se a gente fosse inferior a eles. Não adianta vir aqui querer eu pegar e dizer para você que a gente é tratado igual, que a gente não é, não. Eu estou trabalhando esse ano, não estou na sala de AE, mas o ano passado eu trabalhei num colégio que a gente é tratado como professor inferior, sim. A gente não é tratado com igual a outro professor. Tanto que eles têm alguns professores que a gente adaptava, a gente está vendo ali que o aluno não tem condição de responder 10 perguntas, fazer uma interpretação de texto de 10 questões.
vai a professora de PAE, então eu ia lá e conversava com a professora tal, por exemplo, lá de português. E ela era muito querida, ela se conscientizava disso. Agora tinha outras professoras que não. Ela, além dela ficar braba com a gente, de a gente adaptar, ela, além de não adaptar, ela ainda virava a cara, ainda ficava beiçuda, ainda tratava a gente mal. Então, a gente acaba se sentindo muito inferior. E o objetivo ali, o meu objetivo, na verdade, que esse ano eu trabalho de pedagoga, mas o meu objetivo é com que ele conseguisse, pelo menos, entender o que ele estava lendo para ele poder responder. Fazer a interpretação daquele texto que ela deu para responder, às vezes, 4, 5 questões, ele não precisava responder as 10. Então, eu acho assim, que a gente que trabalha com classe especial, com PAE, sala de recurso, a gente vem, sim, sendo desmotivado. E cada vez menos professor tem vontade de trabalhar nessa área. Eu vejo assim, porque a gente enfrenta muita dificuldade, a gente não tem um apoio, não sei explicar de quem, não sei quem é a culpa, mas assim, eu tô contando para você que eu tô com um aluno lá no primeiro ano, ele não sabe, você sabe que tem a redação Paraná e inglês Paraná esse ano. O aluno mal sabe escrever um nome, como que ele vai conseguir entrar nessas plataformas? Então, assim, claro que ali ele tem a professora de apoio, a professora está ajudando, mas tem professores que não gostam. Tem professores que, além da gente estar ajudando, ele trata a gente de um modo diferente. Eu não sei te explicar, mas eu esse ano não peguei o PAE pelo motivo da situação do ano passado, porque elas pensam assim que a gente é um professor inferior, e não é. A gente tem uma formação, e eu acho assim que para esses professores dessas disciplinas, deveria ter uma conscientização, feito alguma coisa para os professores de todas as disciplinas, para eles entenderem que aquele determinado aluno tem um tipo de dificuldade que a gente tem que trabalhar. Não precisa diferenciar, digamos assim, fazer com que o aluno perceba que a prova é diferente, porque ele se sente, tem alguns que se sentem mal, mas fazer alguma coisa assim que envolva mais esse aluno dentro da sala de aula. E quando você coloca essa questão, professora, dessa diferenciação ou desse sentimento, é importante que a gente coloque também e a gente tenha o conhecimento que nem a gente trouxe aqui das leis, porque independente do que aquele professor pense, do que aquele professor queira ou do que aquele professor acha, mas esse aluno, ele está amparado por leis, isso é ponto, e não tem o que se discutir. E adiante disso, eu, como professora, eu estou ali também para fazer esse papel no sentido desse processo de contribuição. Então, a partir desse momento em que esse aluno ele tem esse direito, e eu tenho conhecimento de que ele tem esse direito, de como age, e eu instruo, eu passo para esse professor, que nem vocês falaram, que é repassado e que é a necessidade que esse aluno apresenta diante dali, então eu tenho isso como um fundamento que vai me trazer ali justamente essa posição de que eu não sou inferior, sabe? De que eu estou ali para casar e para somar neste trabalho. Mas diante das colocações, se não há essa contribuição, se não há esse trabalho, o meu aluno, ele tem esse direito, meu aluno não, porque ele não é meu, né? É um aluno da escola, e isso eu sempre brigava nos conselhos de classe. É o aluno da escola, então todos são responsáveis por esse aluno, pela aprendizagem dele. Então, é algo ali que não tem o que se discutir, né? E a gente, PAE, enfrenta mais uma dificuldade, que eu tenho certeza que eu duvido quem é professora há tantos anos já não enfrentou. O motivo é do seguinte, por exemplo, quando a gente trabalha com um aluno autista, tem alunos que são calmos, mas tem aluno que avança na gente, professora, ele ofende a gente verbalmente, ele xinga, ele chama nome, que nós que trabalhamos com classes especial, precisava também trabalhar o psicológico, porque como que você vai chegar lá? Eu sou muito amiga do aluno, eu trabalhei com um aluno ali, que ele sofreu abuso sexual quando era criança, teve vários problemas, ele era bem maior que eu, tipo assim, chegava lá, ele xingava, ele chamava nome, ele tentava furar a gente, tentava furar com lápis, furar com a tesoura, cortar a gente com a tesoura. Então, assim, a gente, professor, tá ali porque esse aluno precisa de uma professora de apoio. Então, assim, o professor já te olha com uma cara diferente. E esse aluno, você chega lá, tu tem que ter...
tu já vai trabalhar com ele com medo, por ele ser agressivo com você. Não adianta uma professora vir me falar, não, porque eu trabalhei lá em Dois Vizinhos no ano passado, e tinha uma professora que tinha 25 anos. Ela falou, Cristina, eu já trabalhei com alunos pior que esse. Então, a gente não podia virar as costas para ele, porque ele tentava mexer, ele tentava furar o pescoço da gente com lápis, tentar fazer assim com a tesoura. Então, assim, com alunos que estão lá 16, 17 anos, por dificuldade, eles ainda estão lá no 8º, 9º ano, precisando de uma professora de apoio, mas com dificuldade de aprendizagem e muito agressivo. Então, assim, eu acho assim que o governo ele tinha que ter olhado um pouco mais para a classe social, porque a gente tinha direito a ganhar 25 horas, agora já não tem mais, né? 20 horas. Deveria ter, assim, pelo menos digamos assim, um dia por semana de hora de atividade para o professor também do PAE, direito é igual aos outros professores, eu acho. Porque tem alunos que não precisa, mas tem alunos que a gente tem que sim preparar aulas diferenciadas, porque o professor da aula regular não prepara. Então, que horário que eu vou? Se eu trabalho de manhã numa escola e vou trabalhar com aquele aluno à tarde, qual momento eu vou preparar essa aula para ele? Em casa, à noite? Porque é isso que a gente acaba fazendo. Sim, nós também. Sim, eu acolho justamente as colocações e tudo que foi partilhado, porque é parte das experiências e daquilo que a gente vivencia dentro da nossa prática mesmo. E diante desse processo todo, assim como a gente vem trabalhando e abordando essa questão dentro dessa metodologia que nós estamos aí traçando, eu penso que o que a gente pode estar pensando e revendo é o que cabe a mim, o que eu consigo e o que está dentro das minhas possibilidades neste momento e aonde eu me encontro, né? Então, é justamente isso que nós vemos traçando aí dentro desse trabalho e que a gente pode estar colocando dentro da nossa prática, o que é possível a mim dentro da minha atuação. E trazendo essas questões justamente para dando continuidade àquilo que nós vamos estar realizando e aquilo que nós nos propusemos a estar fazendo, hoje nós vamos estar traçando essas hipóteses. Então, voltando para esse olhar aí que vai me trazer esse direcionamento quanto às possíveis soluções daquilo que está dentro do meu alcance, justamente com aquele aluno que eu me propus a estar, né, trabalhando, a estar ali pesquisando ou realizando este processo de implementação. Então, o que nós vamos estar traçando? Dentro daquilo que nós colocamos como o nosso problema ali elencado, olhando para a realidade desse aluno, olhando para tudo isso que foi traçado, hoje nós vamos estar colocando essas possíveis soluções para a resposta de acordo com aquilo que nós elencamos dentro do problema pedagógico. Então, essas hipóteses, elas serão o quê? Elas estão ali alinhadas à realidade de cada professor, né? Considerando que cada professor escolheu ali o seu aluno e este aluno dentro do seu contexto, da sua prática mesmo. A partir disso, nós vamos nos atentar agora um pouquinho quanto às datas e quanto a esse tempo que nós ainda temos, que não é muito, né? Então, essas ações aí de implementação, de abordagem desse trabalho todo, elas podem estar acontecendo a partir do dia 18/4, para aqueles que ainda não iniciaram, né? Que nem o professor Alexandre colocou que ele já está desenvolvendo esse trabalho. E elas devem ser encerradas até aproximadamente o dia 13/5, porque a partir daí, essas postagens, nós vamos começar a afindar este trabalho para que a gente consiga concluir e realizar aquele relatório de experiências. Então, dentro do que eu implementei, depois nós vamos estar elaborando aquela atividade final. Então, olhando ali para um calendário nosso, nós estamos aqui na semana do dia 4, né? Semana que vem, do dia 11, na semana do dia 18, que são as semanas que tem feriado, nós não teremos encontro. Então, nós não vamos estar tendo o grupo de estudo.
devido aos feriados e aos recessos, como se fecha para que todas as turmas elas encerrem no mesmo momento, então essas 2 semanas não teremos. Nós vamos retornar lá na semana do dia 25. Então, nesse momento, a partir dessa semana que vem, a partir do momento que vocês já tiverem traçado essas hipóteses, esse plano aí de execução deste trabalho, vocês podem já estar implementando. Então, nós temos ali essas semanas, né? Que daí vocês precisam observar o quê? O tempo que vocês têm, a quantidade de dias que eu estou com aquele aluno, às vezes é um professor da disciplina e tem mais aulas, menos aulas, então vai estar tendo que se atentar a isso. Ali daí nós temos também a semana do dia 2, a semana do dia 9, para nós estarmos findando esse trabalho para concluir com o relato lá final, porque na semana do dia 16 nós vamos estar encerrando, é a última semana nossa do grupo de formadores, então nessa semana onde nós vamos estar dando ali só a parte dos feedbacks, dos compartilhamentos para o encerramento dessa jornada deste trabalho. Então, vocês dão uma olhadinha no sentido de se organizar, estar implementando antes desse findar aí, porque daí tem a questão das postagens e a questão desse relatório, desse trabalho final. Então, deixa eu só projetar aqui para vocês onde nós vamos dar sequência e os encaminhamentos. Então, para hoje, como vocês viram lá na turma de vocês, no mural de atividades, nós temos ali o trabalho, que é o planejamento de implementação, que é o que nós estamos realizando. E nós temos o trabalho desse relato de experiências, que é esse momento que nós vamos estar realizando ali no final, que nós vamos estar retomando nos próximos encontros. Então, só para vocês terem assim uma ideia do que dentro desse relato, se vocês verem a necessidade de estar neste momento e a possibilidade, no sentido de poder ou não, estar fazendo registros a respeito dessa implementação, então ali com fotos, com vídeos, com outros meios que vocês acham que vai contribuir e enriquecer esse trabalho, vocês podem estar realizando, tá? Considerando o quê? Considerando as permissões, né? No caso, se a escola permitir, o aluno, no sentido de não expor o aluno, né? Quanto nesses materiais. Então, se houver essa permissão e essa possibilidade, vocês podem estar colocando esse tipo de registro para enriquecer esse trabalho. Então, quando nós voltamos aqui para a questão dessa formulação das hipóteses, dentro de cada atuação, o professor ele tem aqui algumas possibilidades. Então, eu vou estar colocando para vocês um exemplo, o professor de componente curricular, ou seja, o professor da disciplina. Ele pode estar o quê? Traçando uma ou mais aulas aí dentro desse tempo que nós colocamos ali no cronograma, no calendário, com uma sequência didática inclusiva, acessível, que esteja ali adequada ao estudante conforme o seu plano de trabalho docente, ele pode estar utilizando, ou o RCO mais aulas. Se vê que dentro desses conteúdos ali, consegue atingir aquele objetivo que foi traçado, aquele problema que foi traçado, o professor pode estar fazendo uso desse material. E pode também estar entrando ali em contato com o professor especialista, o professor da sala de recursos, se tiver em sua escola, no sentido de auxiliar ali nesse planejamento, nesse trabalho, de uma forma colaborativa, na questão da adequação ou dessa acessibilidade para esse estudante. Lembrando que essas possibilidades, elas podem ser traçadas e aplicadas no contexto escolar como um todo, não especificamente, né?
buscando ali, dentro daquilo que eu viso para o meu aluno, contemplar também outros alunos. O professor de escola especializada, ele pode estar realizando uma ou mais atividades previstas no plano de atendimento individualizado do aluno, né? Com as devidas adequações às suas necessidades individuais e complexas. Já o professor de apoio, que seria o professor do PAC ou do PAE, pode estar também utilizando uma ou mais atividades curriculares mediadas por você durante a sua atuação em sala de aula com o estudante, em colaboração ao alinhamento ou ao planejamento do professor do componente curricular. Então, dentro daquele problemática que foi traçada, junto com esse professor da disciplina, casar ali o conteúdo que ele está fazendo esse trabalho ali junto ao aluno dentro da sala. O professor da sala de recurso multifuncional pode estar traçando um ou mais atendimentos previstos ali no seu plano de atendimento do estudante, devidamente relacionado a uma sequência didática, com adequação curricular e mediante o trabalho colaborativo com os professores do componente curricular, dentro daquele problema posto. Então, a partir do momento que eu elenquei aquela situação, por isso que o problema ele tem que estar bem delineado ali. Então, eu vou buscar dentro do meu plano aquilo que eu tracei, que vá atingir aquele componente, que o plano a gente acaba buscando lá, dentro do currículo das disciplinas, aquilo que vai atingir o meu aluno dentro da problemática elencada. O professor pedagogo, que ele pode estar também traçando uma ou mais ações colaborativas realizadas com os professores, pode ser também um trabalho realizado com o estudante ou com a família, considerando o que está posto no projeto político-pedagógico da escola e a organização do trabalho pedagógico para efetivar esse processo inclusivo do estudante. Então, ali dentro do seu trabalho como pedagogo e dentro daquilo que foi elencado, ele pode estar tendo essa possibilidade, essa abertura de realizar, se for favorecer e chegar à solução deste problema, o trabalho com essas outras pessoas também. O professor atuando em equipe gestora, que daí pode estar traçando uma ou mais ações colaborativas, aí pode estar buscando parceria com a equipe pedagógica, considerando o seu plano de ação da instituição, a relação escola-família e a sua inserção na comunidade, e a gestão escolar para a efetividade do processo inclusivo do estudante. O professor atuando em equipe técnica pedagógica, daí aqui seriam os professores que atuam nos núcleos regionais de educação, pode também estar traçando uma ou mais ações colaborativas com o professor da sala de recurso para o desenvolvimento de uma atividade executada em parceria. Às vezes o professor ele faz aquele trabalho de tutoria dentro da escola, pode estar implementando ou dentro das suas possibilidades ali quanto à sua escola de lotação, então ele vai ver qual a melhor forma possível para estar realizando esse trabalho. Então, hoje nós vamos estar colocando elencando essas hipóteses nesse slide 15. Então, esse slide 15 é o slide que nós vamos estar traçando essas possibilidades de execução do meu trabalho, considerando o problema exposto, tá? Então, aqui, deixa eu colocar aqui para vocês algumas questões que podem estar direcionando esse encaminhamento. Ô, professora, esse relato a gente pode fazer dentro daquele PADT que tem ali? A gente pode fazer naquele estilo lá dentro? Que daí a gente coloca foto, coloca vídeo, coloca relatos, pode ser? Pode. E enviar para você, anexar? Pode. Aí tem o último slide, eu não coloquei para vocês, mas o último slide ele vai trazer um direcionamento também de como está realizando esse relato aí. Eu não apresentei ele agora porque a gente vai dar sequência nos próximos encontros,
trazendo essas possibilidades aí, mas ele pode estar sendo realizado esses trabalhos aí, se o professor achar que venha contribuir, que venha ficar assim, de acordo com a criatividade do professor, pode estar usando sim, tá? Então, olha lá, aqui são algumas questões para nos levar a pensar na implementação e nesse processo da elaboração das hipóteses. Então, dentro desse trabalho, eu posso refletir o quê? Posso refletir, estar buscando ali qual tipo de ação que eu vou estar implementando. Então, o que eu vou estar realizando neste trabalho? Qual semana eu vou estar aplicando ali para a gente ter uma visualização desse tempo e o que eu consigo estar realizando nesse tempo. Quantas atividades, dependendo também da realidade de cada professor, se vai envolver outros professores ou outras pessoas ali dentro da escola, né, ou não, no caso, quando abre a possibilidade para esse trabalho ali direcionado para a família também, ou o trabalho colaborativo com outros, né, a parceria ali com outros. E uma outra e última questão é se essa proposta ela vai solucionar o problema definido por você. Então, o importante é vocês traçarem essas hipóteses buscando subsídios que me leve à solução daquele problema que eu elenquei. Por isso que é importante que o problema ele esteja bem delineado ali, bem definido, considerando o tempo que nós temos para a aplicação desse trabalho. E daí depois se vê que é viável, né, que é algo que vai ajudar a lhe dar sequência, aí vocês continuam dando sequência nesse trabalho. Então, nesse momento, vocês vão voltar para aquele material de implementação que está lá na turma de vocês, em atividades, em planejamento de implementação, e lá vocês vão encontrar o material que vocês começaram. Então, esse material, nós vamos entrar nele agora para vocês darem a continuidade na elaboração dessas hipóteses. E qualquer dúvida, eu estou aqui para auxiliar. Então, vou passar aqui para quem não se recorda como que chega lá. Dentro do Classroom de vocês. Professora. Oi. Eu tô com meu marido, hoje eu fiz o curso meio que tô no celular, sabe? Uhum. Eu tô com meu marido desde as 5 horas a gente tá numa clínica e eu precisava, teve coisa que eu acabei perdendo, eu acho que uma delas foi a chamada. Você fez a chamada hoje? Não, Marli, vou fazer agora. Então tá bom. Tá bom, eu acho que eu perdi, porque teve uma hora que eu tive que ouvir o médico, que o problema dele é um pouco sério, sabe? Ok. Aí eu falei, eu acho que eu perdi, porque não é possível, Sim, ela não ouvia ela falando fazer nada. Agora. E daí você falou que a gente vai voltar na semana do dia 25? Isso, semana que vem, na outra, nós não temos grupo, tá? Nós não temos o estudo, o grupo de formadores. Nós vamos estar retornando lá na semana do dia 25. Dia 25 é a quarta-feira? Não, dia 25 é a segunda. Quarta-feira vai ser dia 27. Ah, entendi. Tá? No dia 27 nós vamos retornar. Tá bom. Tá? Daí, durante esse tempo, vocês vão se organizando para daí já aplicando, para estar elaborando essas hipóteses e tá já realizando ali a implementação. Ah, sim, eu ouvi, eu tô com fone de ouvido o tempo todo. Uhum. Só teve algumas horas que eu tive que tirar. Ok. Alguns momentos. Então, deixa eu já aproveitar e já fazer a chamada de vocês. O professor Alexandre está ali. Professora Angelina está ali. Ai. Oi. Olá, ok. Professora Daniela, não. Professora Diele. A Diele está por aí?
Ariadne? Oi. Ele vai tomar Eu tô presente, sim. Ai, A professora Adiela está. Ok. As outras duas ele vai tomar incluído. É que tem uma Daniela aqui que Daniela. tá arriscada, professora, mas não é você, não. É a professora Daniela Mara, eu sou a né? Daniela Mara, isso. Ok. Oi, Jelly. Vou por aqui, Obrigada. Joia, Jelly também, né? Professora Jelly está, ela Tá. teve que sair, que caiu a internet. Não, beleza, professora Solange, eu ponho aqui, tá? Obrigada. Oi, Jelly. A Gisele. A Gisele ali. Não, a Gisele Harder. A Gisele Viviane está. Gisele Harder, não? Estou pronto. A Viviane, né? Sim. A Harder não está? Ninguém que tá. Aí, melhorou. A Iris? Não? A Isabel? Professora. Estou. Ok. Joelma? Professora Joelma tá por aí? Presente. Joia. Karen? Presente. Beleza. Márcia? A Márcia tá ali. Presente, professora. Aham. Professora Maria Cristina? Está. Presente. Tá, beleza. Marli tá ali. Presente. Joia. Sandra ali. Aqui, prof. Ok. Solange de Fátima. Solange de Fátima, não. A Solange Terezinha está, né? Tá. Joia. Thaís. Ah, Thaís hoje não tá. A Tatiane. Aqui. Joia. Wanda. Presente, professora. Ok. E a Vanessa? Vanessa não está? Professora Vanessa está? Eu não estou vendo. Marli levantou a mãozinha, quer perguntar algo? Não, professor, se eu levantei foi sem querer. Não, tô tranquilo. Meio atordoado. É que eu tô aqui dentro da farmácia, mas eu não levantei, problema. não. A professora Vanessa está ali? Ok. Giele tá com a mãozinha, quer perguntar algo? Pode colocar. Prof, eu fui entrar na atividade e saí do Meet. Sem querer. Aí bem. Agora eu voltei. Ok. Percebi que você fez a chamada. Sim, eu coloquei aqui, Giele. A professora Solange falou, tá? Tudo bem, obrigada. Por nada. Se precisar de alguma coisa aí, se perdeu alguma informação, só falar. Não, eu estava até que você explicou para ir na atividade, e quando eu fui para ir para a atividade, eu fiz alguma coisa errada. Acontece. Esses dias eu saí também, eu fui compartilhar e saí da Meet que eu estava dando aula. Ai, meu Deus. Mas tranquilo. Professora. Oi. Eu queria perguntar a respeito do que você está explicando. Lá nesse slide, o 11, o 12, o 13 e o 14,
Bom, o 11 nós temos que completar, que é onde a gente vai escolher aquele material, né? Que você explicou no início, não foi? Isso, o 11 é onde, durante essa semana que passou, na verdade, nós ficamos de estar fazendo essa busca desse material, né? Então, ali a parte teórica, quando eu olho ali para os meus pontos chaves, que nem você colocou ali alguns pontos chaves. Então, dentro desses pontos chaves, o que eu vou buscar lá na teoria, Márcia, que vai me trazer informações a respeito disso, que vai me trazer conhecimento a respeito disso que eu coloquei. Então, que nem você colocou a questão da concentração e atenção. O que eu vou pesquisar teoricamente que vai te possibilitar conhecer como desenvolve essa concentração, quais metodologias pode estar sendo utilizada para desenvolver essa habilidade, como que ocorre esse processo, né, dentro do desenvolvimento. Então, essa fundamentação do 11... Eu não terminei ainda, professora. Ok, tá? Sem problemas. Eu ainda não terminei de fazer ela. Aí, depois nós vamos completar o 12, não precisa, nem o 13, nem o 14. Não, o 12, o 13 e o 14 são informações a respeito da atuação de cada professor. Então, algumas possibilidades, que nem você ali, um exemplo, você é uma professora pedagoga, você pode estar voltando ali e vendo alguma possibilidade dentro desse trabalho. Então, é só o 15 que nós vamos estar realizando agora. Tá. E daí, se for preciso... Dentro do 16, ele tem um link, né? Que é o link do relato de experiência. Sim. É ali que nós vamos fazer, nesse link, o relato de experiência? Não, Márcia, esse link... Esse link nós vamos entrar nele, mas vai ser nas próximas aulas, porque aí as próximas aulas nós vamos estar direcionando como que eu vou fazer esse trabalho final, é como se fosse um trabalho de conclusão. Então, esse link aí, ele vai abrir para um roteiro que vai trazer a elaboração desse trabalho final, que é esse relato de experiências nosso aqui, ó. Então, essa atividade avaliativa, relato de experiências, é isso daí que vai estar mostrando naquele roteiro. Eu entrei nele hoje, professor. Só que eu tive dúvida, daí então vai ser explicado ainda, né? Vai. Esse trabalho a gente vai realizar só depois que vocês conseguirem implementar, que vocês conseguirem aplicar, porque ele é uma consequência, né? Então, eu preciso primeiro terminar esse para que eu consiga findar aquele lá. Aí, o que você pode fazer, Márcia, que eu coloquei, que daí tem que ser durante o processo e vai utilizar, se o professor quiser lá nesse trabalho final, esses registros. Então, esses registros por meio de foto, de vídeo, do que você achar que é possível e que pode ser feito dentro da sua escola, você pode já estar fazendo ali na implementação, porque depois daí não tem como voltar, né? Então, isso daí vai abrir a possibilidade de estar colocando lá no final, se assim o professor desejar, tá? Sim, entendi, professora. Obrigada, tá? Por nada. Ixi, Maria, o tempo voa. Ô, professora. Oi. Só para mim, assim, me organizar e compreender melhor. Okay. Todo o passo a passo de tudo que tem que ser feito, que tem que estar em dia com as datas, tá tudo ali certinho nas atividades, ali no nosso Classroom, né? Sim.
Não, sabe por que eu estou perguntando? Porque eu faço o curso da terça também. Então, sim. tem hora que, assim, eu falo, ai, eu confundo, sabe? O que é da terça, eu tô achando que é na professora da quarta, eu tô trocando. Então, daí tem lá certinho para mim não me perder, né? Tem. Ô, Karen, quando você entrar lá no material da semana, se você procurar lá nos slides, vai estar constando essas datas, tá? Beleza. E quando você olhar também ali, deixa eu só ver aqui. Quando você entra dentro das atividades, naquele link que ele vai explicar ali, então ele vai trazer as instruções, ali também consta a data. Tá. Até o... até o dia em que você pode estar postando tudo entregando, certinho, né? Tá joia. Obrigada. Por nada. Só esse da 2. Deixa eu colocar aqui. Prof, hoje é só o slide 15, né? Isso, seria o traçar as hipóteses no slide 15. Ok, finalizei. Tá. Ixi, também já estamos dando o horário. Deixa eu só completar aqui, então, a data do planejamento de implementação. Então, alguém tem alguma dúvida a mais que queira estar colocando agora? Se não, vamos dar sequência para encerrar. Professora, pode falar. Eu queria saber se eu estou no caminho certo. Então, no slide 15, o que a gente tem que meio que responder seriam questões assim: qual tipo de ações você irá implementar, colocar resposta, em qual semana colocar resposta e quantas atividades, e as outras duas perguntas? Gieli, na verdade, não seria aquelas perguntas. Aquelas perguntas são só para direcionar o que você poderia estar estruturando ali. Mas, na verdade, as hipóteses é aquilo que você vai traçar. É como se fosse um planejamento ou um plano, vamos dizer assim, do que você vai estar abordando com esse aluno. Então, seria algumas possibilidades nesse momento. Se você vê que depois quer mudar, quer modificar isso, aí você pode estar mexendo durante a semana. Mas as questões, ela é só para te dar um direcionamento do que eu vou traçar ali. Então, dentro desse trabalho, o que eu vou estar aplicando com o meu aluno? Um exemplo, eu vou trabalhar como o professor Alexandre está colocando lá, a questão da prática
com o manuseio de dinheiro ou do trabalho com a vendinha, algo nesse sentido. E em quanto tempo eu vou estar me organizando para aplicar isso? Então, eu olho ali de tanto a tanto tempo, nisso você já pensa quantas atividades é possível de realizar, pensando nos encontros que você tem com esse aluno, e se isso que eu vou fazer vai solucionar aquele problema que eu coloquei. Então, ele seria mais um direcionamento, não para você ter assim, não, para responder, tá? Sim. Prof, eu posso ler o meu rapidinho para ver se é isso mais ou menos? Pode. Hipóteses de solução. Deixa eu só um pouquinho, Gisele, deixa eu só colocar aqui, que daí os professores que terminaram, se quiser já ir respondendo, pode ficar à vontade. Eu deixei um forms no chat para vocês estarem contribuindo com aquela avaliação que tem de cada semana. Então, dessa semana, daí vocês coloquem essa semana para estar respondendo. E aqui, esse de baixo é o código da turma de vocês, tá? Pode falar, Gisele. Eu coloquei assim como hipótese de solução: trabalhar com atividades visuais, ter objetivo claro nos enunciados das atividades, ajudar a organizar o pensamento do aluno. É mais ou menos isso? As hipóteses de solução? Trabalhar com imagens visuais. Com atividades visuais. Dentro do... O que você colocou? Da concentração. Da problemática dele. Dentro do que você achou ali, você chegou a buscar nessa parte da teoria ou não? Ainda não? Sim. Sim, do que você achou ali como forma de conduzir esse trabalho, essas hipóteses, elas estão ali, elas constam ali. Que você acha que esse direcionamento ele vai efetivar, vai melhorar essa habilidade dele, da concentração. Isso, porque assim, textos só escritos não chama a atenção dele. Ok. Então seria isso mesmo. Se dentro do que você olhou é algo que vai estar possibilitando esse desenvolver aí da sua problemática, são essas as hipóteses que vão ser traçadas. Obrigada. Por nada. Então, olha, para a gente encerrando, para aqueles que não tiver mais dúvida, eu agradeço imensamente a participação de todos, a colaboração, as trocas de experiências, e que vocês tenham um bom descanso essas semanas aí que estaremos, conforme as nossas possibilidades para descansar, e que vocês tenham um bom trabalho nessa implementação, que seja bem frutuoso, assim, que gere bastante frutos bons nesse processo. Então, nós retornamos e estaremos novamente juntos no dia 25/4, ok? Na semana do dia 25, exatamente no dia 27. Boa noite para vocês e bom descanso.